Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho trazer mais uma resenha literária aqui no canal. Neste vídeo falarei sobre o livro Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Eu li nessa edição de clássicos da Penguin e eu acredito que é uma edição bem conhecida aqui no YouTube. Como vocês podem ver, um livro curto, tem aproximadamente 170 páginas. Essa aqui é a diagramação, bem confortável, a folha amarelada. E além disso, essa edição ela conta com uma boa tradução, do caso do Rubens Figueiredo, e também tem bons textos de apoio, inclusive uma ótima introdução contando brevemente a vida do Dostoiévski. Então nós temos ali 2 páginas falando como foi a infância dele, como foi a vida dele. E isso é muito importante porque esse livro aqui, Memórias do Subsolo, segundo alguns especialistas no autor, é um dos mais autobiográficos dele. Então, a perspectiva e a visão de mundo do narrador dessa história, que não tem nome, né, ele não se apresenta, é muito semelhante à visão de mundo do Dostoiévski. Então, entender como foi a vida dele é importante para nós conseguirmos compreender essa obra, que em alguns momentos, inclusive, é bem melancólica, até porque a vida do Dostoiévski foi, de fato, bem pesada. Ele que nasceu em Moscou, na Rússia, em 1821 e viveu até 1881. Bom pensarmos em, na época, uma Rússia comparada ao restante do mundo atrasada, né? Uma Rússia ainda bem agrária, bem feudal. Então é um ponto importante de pensarmos para contextualizar o período no qual o autor escreve. E ele que teve uma estrutura familiar complicada, tanto no aspecto financeiro quanto principalmente na questão de criação mesmo, porque ele perdeu pai e mãe bem cedo, então isso foi um problema na vida dele. E além disso, ele teve uma carreira militar, teve alguns problemas, chegou a ser condenado à morte, esteve no corredor da morte, mas poucos minutos antes de fato ser consumado isso, ele acabou tendo sua pena revertida para trabalhos forçados. E tudo isso eu acredito que fez com que o Dostoiévski criasse uma visão de mundo um pouco pesada, um pouco depressiva em alguns aspectos. Enfim, são opiniões que vão ser expostas nesse livro que talvez você concorde, talvez não concorde, é claro. No entanto, uma coisa que eu acho que tem que ser muito salientada é que a forma como o Dostoiévski escreve é simplesmente espetacular, é incrível. Eu simplesmente me apaixonei pela forma como ele encaixa as palavras, a escolha dele é simplesmente incrível. Já adianto que muitas pessoas inclusive dizem que esse livro aqui não é a melhor porta de entrada, e de fato eu achei ele um pouco complicado, principalmente no começo do livro. Depois que você realmente entra na história, aí ela começa a ficar mais tranquila. No entanto, no começo, se você nunca leu nada do Dostoiévski, talvez você tenha alguma dificuldade. Eu tive um pouco, certo? Mas depois que você entra na história, aí realmente ela anda bem melhor. Esse livro ele foi publicado em 1864 e ele é composto de 2 partes. A primeira dessas partes se chama Subsolo, e aí é justamente a parte mais complicada porque é o narrador sem se apresentar nem nada, simplesmente contando a sua visão do mundo. Então ele começa a falar, eu penso assim, eu enxergo o mundo de tal forma, por isso, isso, isso. E aí a gente meio que não entende, porque no começo a gente fica meio perdido, fala, poxa, mas quem é você? Por que você está falando isso? A partir do que? A partir de quais vivências você criou essa perspectiva sobre o mundo? E são algumas perspectivas que, como eu disse, talvez você concorde, talvez não, porque ela se opõe muito a alguns pensamentos da época que pregavam um excesso de racionalismo, um excesso de lógica nas coisas. E o Dostoiévski, ou melhor, o narrador de Memórias do Subsolo, ele não concordava tanto com isso. Ele achava que o ser humano não é 100% racional. Então, meus gatos estão brigando lá embaixo, talvez, tá, pessoal? Desculpe pelo barulho que eles fizeram. Mas ele achava que o ser humano não é 100% racional. Então, em muitos casos, eles vão fazer coisas que não fazem sentido, porque é da natureza nossa. Então, eu até separei um trecho, e não apenas um, eu compartilharei com vocês 3 trechos nesse vídeo, tá? E o primeiro deles
se encontra na página 51, certo? Que diz o seguinte: isso acontece justamente porque o ser humano, sempre e em toda parte, quem quer que ele seja, adora agir como bem entende e nem de longe como ordenam a razão e o lucro. Ele pode muito bem querer agir contra o próprio lucro e às vezes, inclusive, ele deve, inapelavelmente. Ou seja, aqui ele está dizendo, olha, muitas vezes na vida do ser humano vão aparecer situações onde é claro que ele deveria seguir tal caminho para ter um melhor resultado na vida dele. Mas nem sempre o ser humano vai fazer isso. E pode ser que algum faça, mas isso não será uma regra para todos. Porque existe uma multiplicidade de visões de mundo, existe várias formas de querer, existem várias realidades diferentes e um único padrão não vai se encaixar para todos. E vão existir pessoas que, mesmo enxergando que tal caminho é melhor, é mais vantajoso, é mais lucrativo, e esse é o termo que ele usa no texto, ainda assim essa pessoa não vai seguir esse caminho, simplesmente porque ela vai olhar para o seu interior e o seu interior não vai querer fazer aquilo. E veja bem, não é só uma questão de às vezes a pessoa querer, mas não ter capacidade. Não, é questão simplesmente de às vezes a pessoa olhar e falar, eu não quero esse caminho, e ponto, eu vou seguir um outro. Então ele prega muito isso. Inclusive, por exemplo, até quando nós pensamos nisso, um outro aspecto que o narrador traz nessa primeira parte do livro é a questão da religiosidade, porque estavam surgindo pensamentos em que meio que tratavam até a questão da religião como algo muito racional ou até algo muito questionável. E aí o narrador, em determinado momento do livro, ele fala, olha, eu me considero muito inteligente e mesmo sendo muito inteligente, eu tenho tanto conhecimento que eu decidi acreditar na crença. Porque a crença na época ela estava se tornando algo no sentido de, poxa, você crê porque você não tem inteligência suficiente para não acreditar. Então você acaba criando essa crença. Se você tivesse inteligência, você não acreditaria em religiões ou coisas desse gênero. E ele se posiciona de uma forma completamente oposta. Ele diz, olha, eu sou tão inteligente a ponto de analisar, perceber que poderia não existir, mas ainda assim, após a análise, concluir que sim, existe algo na percepção do narrador, certo? Ou seja, nós podemos ver que ele tenta constantemente ir contra essa linha de colocar tudo no mesmo padrão e tudo de uma forma muito lógica. O outro aspecto que ele trabalha, por exemplo, se encontra na página 61 e diz o seguinte: as veneráveis formigas começaram com os formigueiros e, sem dúvida, terminarão também com os formigueiros, o que muito honra sua constância e determinação. Mas o ser humano é uma criatura leviana e inconveniente, e talvez, a exemplo de um jogador de xadrez, goste apenas do processo da conquista do objetivo, e não do objetivo propriamente dito. Ou seja, em primeiro lugar, o ser humano não é que nem um animal que segue padrões lógicos e começa a fazer algo e conclui. Não, o ser humano às vezes ele vai começar algo e não concluirá, diferente de uma formiga, por exemplo. E além disso, às vezes o ser humano ele valoriza muito os processos, mas não tanto o objetivo em si. Inclusive aí entra até aquela frase, salvo engano, do Nietzsche, né, que é bem pesada, que é justamente o que é a vida. A vida ela é a oscilação entre o tédio de ter e a ânsia de possuir. É mais ou menos assim a frase, né? Então é justamente isso. Você, às vezes, não é só a questão de ter algo, às vezes é questão de cobiçar algo e isso dá sentido à sua vida, certo? Então esse é um ponto muito importante para entender as ideias do Dostoiévski. E um outro trecho que se encontra na mesma página, na página 62, um pouco mais abaixo, diz: ele gosta da ação de conquistar, mas da conquista de fato, disse ele, não gosta nem um pouco. E é claro, isso é tremendamente ridículo. Numa palavra, o ser humano é feito de maneira cômica, ou seja, não há padrão, não há lógica. O ser humano ele é de fato imprevisível. Então, lendo todos esses pensamentos, nós vamos
Em alguns momentos concordar, em alguns momentos não concordar tanto, mas de qualquer forma sempre apreciando a forma como o narrador se expressa. Mas um outro ponto que torna essa primeira parte, que é a parte do subsolo, onde tem todo o fluxo de consciência, onde o autor expõe as suas ideias, o que torna esse começo um pouco mais complicado é que um outro aspecto importante no narrador é que ele é muito controverso. Então, ele não vai seguir sempre uma linha cronológica e lógica. Não, e muitas vezes ele vai para o presente e para o passado, e muitas vezes ele vai dizer uma coisa, depois ele vai inverter o que ele disse. Então, por exemplo, em determinado momento, e eu gosto de usar esse exemplo nesse livro, porque é bem no começo da obra. Ele diz, olha, eu sou um funcionário de serviço público e tudo mais, e eu gosto de ser mal com as pessoas no meu serviço. E aí passa lá 4, 5 parágrafos, ele fala, olha, lá em cima eu disse que eu sou mal, mas eu tô mentindo, eu não sou mal não, eu sou bonzinho. Eu tento ser mal, mas eu não consigo. Então, com frequência, isso aparece na obra dele. Esses momentos de contradição. Então, em uma hora ele pensa algo, em outro momento ele vai lá e diz, não, não é bem assim. Enfim, e assim é a primeira parte do livro, né? É justamente ele expondo as convicções dele. E na segunda parte, que se chama A Propósito da Neve Molhada, já é uma parte, na minha percepção, bem mais tranquila de ser lida, bem mais de boa mesmo. Inclusive, eu acho que é interessante, quando for realizar a leitura desse livro, ler a primeira parte, e você talvez fique um pouco perdido. Aí você lê a segunda parte, você vai se encontrar. E aí, quem sabe, ler a primeira parte de novo. Eu acho que vai encaixar bem e vai dar um panorama bem mais completo da obra. Então tem essa recomendação, caso vocês tenham interesse de fazer. Porque o que difere na segunda parte? Por que a primeira é tão difícil e a segunda já é mais tranquila? Porque na segunda parte ela é mais um padrão de literatura mesmo. É o narrador contando mais ou menos quem ele é de uma forma extremamente breve, então ele passa pouquíssimas informações, como por exemplo a idade, que ele tem no momento ali da segunda parte 24 anos, e ele vai contar ali que ele vai passar um pouco da condição financeira dele. Nós percebemos que ele é uma pessoa humilde, mas que tem ali uma remuneração, tem um emprego. Mas ali ele vai contar alguns acontecimentos muito marcantes. Salvo engano, são 3 acontecimentos. E aí são acontecimentos completamente rotineiros. Só que qual é a grande sacada do Dostoiévski? É que ele vai passar acontecimentos rotineiros mostrando os fatos, ou seja, o que acontece, a situação em si, mas ele mescla os fatos com a consciência do narrador. Então, por exemplo, tem um momento ali, esse é um dos acontecimentos na segunda parte, onde o narrador ele constantemente dava passagem para uma pessoa porque a pessoa era muito alta, era bem mais forte que ele se sentia intimidado. E toda vez a pessoa ia passar e ele saía da frente da pessoa. E aí ele começa tipo a pensar e falar, poxa, mas por que eu sou tão inseguro quando essa pessoa está passando por mim? Ele começa a se questionar e a gente entra na mente do narrador e fica impressionado assim. Porque eu acho que são pensamentos muito comuns a nós. Talvez não nas mesmas situações, mas eu acredito que todos nós em algum momento já se deparou com alguma situação de insegurança. E você fica remoendo aquilo e às vezes é algo que parece banal, mas para você não é. E fica muito nítido que é o que acontece com o narrador desse livro. Ele claramente considera aquilo muito impactante na vida dele. Ele consegue superar isso. E você percebe o quanto que aquilo, para outra pessoa, era insignificante no momento em que ele supera. Então eu acho que até aí nós tiramos uma lição do livro, né? Que é justamente isso. Às vezes a gente se preocupa demais, às vezes a gente eleva a valorização que a gente dá sobre alguma situação, sobre alguma circunstância, e não há necessidade de fazer isso. E a gente está complicando algo que muitas vezes é simples. E é o que acontece muitas e muitas vezes com o narrador. Com frequência ele complica coisas muito tranquilas. Inclusive, por exemplo, ele tem um conflito com um colega, e esse é um outro acontecimento, um colega de escola dele, que tinha uma vida ideal, né? Então o cara tinha uma boa condição financeira, o cara era rodeado de amigos. E aí começa a rolar os conflitos dele, porque o que acontece? O narrador, como eu disse, ele tinha uma condição financeira mediana para baixa.
E, no entanto, ele era uma pessoa que se considerava muito inteligente. E quando nós vemos ele expondo os pensamentos dele, nós concluímos que de fato sim, ele era uma pessoa inteligente. No entanto, ele não tinha alcançado um padrão financeiro que lhe agradasse. Ele via pessoas que ele considerava inferiores intelectualmente num nível muito acima dele, o que inclusive é muito natural acontecer na vida, né? E ele olhava para aquilo, ele não conseguia entender e aceitar aquilo. Então ele começava a criar conflitos na mente dele. E tudo isso vai sendo passado, vai sendo exposto, mas, como eu disse na segunda parte, de uma forma muito mais tranquila, muito mais compreensível, até menos controversa. Então isso é um ponto importante, ele já começa a ter uma regularidade maior nos argumentos dele, começa a haver uma cronologia dos fatos, o que deixa a história mais compreensível. E também tem toda uma questão amorosa, né? Porque sempre tem que ter um romance, né? Então ele vai contar ali de uma mulher que chamava Lisa e ele por algum momento ali se encantou com ela. E aí nós vemos o quanto que a mente dele é perturbada. Porque mais uma vez ele vai ficar remoendo, a gente vai ficar, poxa, mas nossa, ele tá criando tanta expectativa, ele tá pensando tanto nisso. Enfim, eu não vou me aprofundar muito no que acontece nas 3 histórias, porque aí talvez eu esteja passando um spoiler. E eu sei que talvez vocês olhem e falam, poxa, você já passou algum spoiler, porque você já contou quais são as 3 situações. Mas na realidade, na minha percepção, saber quais são as situações tem um peso tão pequeno comparado à grandiosidade e o prazer de ler isso aqui, que é bom trazer para vocês saberem o que é, mas de verdade, não tirem nada. A surpresa que vocês vão ter quando ler esse livro e ver o fluxo da consciência desse narrador maluco. É a palavra que eu consigo trazer aqui, mas ao mesmo tempo é um maluco natural, é um maluco que talvez todos nós sejamos em algum momento ou já fomos em algum momento. Porque com certeza, pelo menos eu, em muitos momentos eu já me questionei sobre coisas que realmente não tinham tanto valor, mas eu fiquei remoendo aquilo sem a necessidade. E o narrador faz isso constantemente. Então, basicamente, o que nós temos aqui é o Dostoiévski, mais uma vez, expondo o lado humano da pessoa. Porque, como eu disse, quando ele traz na primeira parte, que é a parte subsolo, o que ele diz é: o ser humano não é racional, o ser humano não é lógico. E na segunda parte, o que ele traz é: olha, essas situações e o quanto que não é simplesmente ser racional. Porque se fosse ser racional, você não ficaria se questionando, você agiria, pronto e acabou. Mas não é simplesmente agir. Tem várias questões mentais que criam bloqueios, que fazem com que você tenha a visão do mundo que às vezes outra pessoa não teria. Então a grandiosidade dessa obra, na minha percepção, é justamente explorar a complexidade humana, certo? Então é isso, pessoal. De uma forma sucinta, o livro basicamente vai passar isso. Então é um narrador que na primeira parte vai expor sua visão de mundo, onde ele é completamente contra a questão de colocar o ser humano numa caixa como se todos fossem iguais e como se tudo fosse lógico. E na segunda parte nós teremos ele contando alguns acontecimentos da sua vida. São acontecimentos cotidianos, então ele não vai contar 100% da vida dele, ele vai simplesmente introduzir que ele é um rapaz de 24 anos, de uma classe X, vai contar um pouco sobre a questão da infância dele, que foi um pouco pesada, e até por isso as pessoas dizem, né, que tem um pouco da parte autobiográfica do Dostoiévski, e vai contar os acontecimentos dele com toda a questão da mente dele ali sendo conturbada. E é isso, só um avisinho, nessa semana eu postarei um vídeo em algum dia que será a resenha do Sol é para Todos, que eu já havia postado, mas eu quis fazer algumas alterações, então não estranhem quando isso acontecer, tá bom? Fora isso, estou deixando aqui o link do Instagram, caso vocês queiram se inscrever para interagir comigo, mandar mensagem, fiquem à vontade. E também eu vou deixar na descrição um link que eu estou colocando agora, que é o link de afiliado na Amazon, caso vocês queiram comprar algum livro, alguma coisa usando esse link, me ajudam e não altera o valor da compra de vocês, certo? Mas basicamente é isso. Como vocês puderam ver também, estou livre do gesso. Tirei ontem, é um pouco dolorido ainda, mas logo logo estarei 100%. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui, espero que tenham gostado do conteúdo. Tamo junto e até a próxima.